Eu sempre tive um sono leve, não daqueles que acordam por qualquer barulho, mas o suficiente para perceber quando algo não pertence à normalidade da noite. Era um pouco mais de 3 da manhã, quando um som diferente se infiltrou no silêncio do meu quarto. Não era o estalar comum da madeira, nem o vento passando pelas frestas das janelas, e tampouco o motor da geladeira lá na cozinha. Era um som preciso, calculado, de metal deslizando contra a madeira. A gaveta. A minha gaveta. Fiquei imóvel, olhos ainda fechados, mas a mente já alerta. Naquele instante, percebi passos lentos, como se a pessoa estivesse medindo cada movimento para não acordar ninguém. O ar parecia mais pesado. Eu conhecia aquele ritmo de respiração. Não era o da minha esposa, que já havia partido há anos, nem o meu. Era o de alguém que tentava esconder a pressa sob uma calma ensaiada. A gaveta onde guardo documentos importantes fica ao lado da mesa de canto, no pequeno escritório que montei num dos quartos. Não é trancada, mas nunca deixei nada ali que pudesse ser usado contra mim. Pelo menos era o que eu pensava. Entre papéis, canetas e alguns recibos antigos, ficava o cartão de crédito que eu usava raramente, quase sempre para despesas específicas. Sempre que o colocava ali, tinha certeza de que ninguém mais mexeria. O som que ouvi foi o clique quase imperceptível do plástico sendo retirado de dentro de um envelope. Em seguida, passos de volta pelo corredor, atravessando a sala até a porta da frente. Nenhuma luz acesa, nenhum ruído de conversa. Apenas o som da fechadura girando e se fechando novamente. Fiquei ali deitado, mas o sono já tinha ido embora. A mente começou a trabalhar com uma calma que eu mesmo estranhei. Não havia raiva, não havia impulso de levantar e confrontar. Apenas uma constatação gelada. Alguém tinha pegado o cartão, às 3 da manhã, sem me avisar. Não era esquecimento, não era descuido, era algo planejado. Fechei os olhos de novo, não porque quisesse dormir, mas porque sabia que a reação precisava ser pensada. A experiência me ensinou que o primeiro a perder o controle sempre perde também a vantagem. Se eu levantasse naquela hora, acordasse o filho ou a nora, talvez recebesse uma desculpa mal ensaiada ou pior, uma mentira tão bem montada que acabaria acreditando. Esperei até o amanhecer. Às 7, levantei como de costume, fiz meu café preto forte e me sentei na varanda. De lá tinha visão para a rua. O carro deles não estava na garagem. A ausência dizia mais que qualquer palavra. Por dentro, a certeza começava a se formar. Não precisava de imaginação para entender que, se alguém sai às 3 da manhã com um cartão alheio, não está indo ao mercado comprar pão. Terminei o café e entrei no escritório. A gaveta estava entreaberta. O envelope vazio confirmava o que meus ouvidos já sabiam. Sentei-me, peguei o telefone e, antes de fazer qualquer ligação, apenas encarei o espaço vazio onde antes estava o cartão. Não era sobre o valor que poderia ser gasto, mas sobre o significado de tirar algo de mim enquanto eu dormia. Naquele momento, uma lembrança me atravessou como um raio. Lembrei do dia em que meu pai me disse, ainda jovem, que a confiança não era algo que se tomava emprestado. Ou se tinha, ou não se tinha mais. Ele nunca falou sobre cartão de crédito ou tecnologia, mas falava sobre mãos que mexem onde não deviam. Naquele instante percebi que eu estava prestes a confirmar algo que talvez eu já soubesse há muito tempo, que ali, naquela casa, havia gente que não via problema em atravessar a linha que separa o respeito da traição silenciosa. Mas eu não ia agir naquele momento. O jogo já tinha começado, e eu sabia que o primeiro passo para mim seria observar. Só assim eu poderia entender até onde estavam dispostos a ir e preparar a resposta à altura. O sol ainda mal tinha se erguido quando decidi que não esperaria o dia inteiro para confirmar minhas suspeitas. Às 6h55, enquanto a vizinhança ainda acordava, sentei-me no meu escritório, liguei o computador e entrei na minha conta bancária. Não foi preciso procurar muito. A sequência de notificações e lançamentos falava por si. Entre 3 e 6 da manhã, mais de R$52 mil haviam sido gastos. Precisei ler cada transação 2 vezes, para ter certeza de que não estava interpretando errado. Mas lá estava,
Números exatos, descrições frias, o registro impessoal de uma traição íntima. O primeiro gasto, às 03h17, era de passagens aéreas em primeira classe para Roma, Itália. 2 bilhetes. Não eram baratos e não eram parcelados. Pagamento à vista. Logo abaixo, uma compra em uma joalheria de renome, daquelas que não abrem antes das 10 da manhã, o que significava que o gasto tinha sido feito online ou por telefone. Valor, 17.800 reais. Em seguida, mais algumas compras vultosas, bolsas de grife, roupas de marcas que eu nunca tinha ouvido falar, mas que conhecia o preço só de olhar para a fatura. A cada lançamento, a imagem da madrugada anterior ficava mais nítida. Não era um impulso, não era um desvio pequeno. Aquilo era uma operação bem planejada, executada com a certeza de que eu não notaria até ser tarde demais. Talvez achassem que eu só veria a fatura no fim do mês, ou que não teria coragem de questionar. Talvez acreditassem que meu silêncio na madrugada significava submissão. Mas o detalhe que me chamou mais atenção não foram os valores ou os itens comprados. Foi a última transação às 06h02, exatamente 3 minutos antes de eu acordar. Um depósito instantâneo de 2.500 reais para a conta do nosso primo, um homem que mal fazia parte da família, mas que sempre aparecia nos eventos como se estivesse no centro de tudo. Esse pagamento não era presente, era propina. Fiquei ali, com o cursor piscando na tela, observando a soma final, R$ 52.300. A quantidade exata não me surpreendia tanto quanto a velocidade com que o dinheiro tinha desaparecido. 3 horas. Em apenas 3 horas, enquanto eu dormia, tiraram de mim o equivalente a anos de pequenas economias de escolhas cuidadosas. Não foi só o valor material, foi a sensação de que tinham esperado exatamente o momento em que eu estava mais vulnerável para agir. Fechei a tela, mas não imprimi nada naquele instante. Em vez disso, peguei meu caderno de capa preta, aquele onde anoto coisas que ninguém mais lê, e escrevi cada detalhe: horário, valor, estabelecimento, descrição. Fiz isso não para lembrar, mas para garantir que mesmo que tentassem apagar rastros, eu teria um registro físico. Aprendi há muito tempo que provas guardadas só no digital têm o péssimo hábito de sumir quando mais se precisa delas. Por volta das 8h30, ouvi o barulho do carro deles entrando na garagem. Não levantei. Continuei na varanda, tomando meu segundo café. Quando entraram pela porta, ela foi a primeira a aparecer, com um sorriso ensaiado e um bom dia que não tocou o chão. O filho veio logo atrás, com aquele jeito automático de quem acha que a vida segue normalmente. Nenhum dos dois sabia que, antes mesmo de eu terminar meu café, eu já tinha visto até a última moeda que tinha desaparecido. Naquele instante, percebi que a pior parte não era o furto em si. Era o fato de que eles ainda acreditavam que eu estava no escuro, que poderiam seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Essa confiança cega deles na minha suposta ingenuidade era, paradoxalmente, a minha maior vantagem. Decidi que não confrontaria. Ainda não. O tempo estava a meu favor. Quanto mais agissem acreditando que tinham vencido, mais espaço me dariam para preparar o próximo passo. E havia um detalhe que eles não sabiam, e que mudaria completamente o rumo dessa história. O cartão que ela usou não era exatamente o que ela pensava, mas esse detalhe eu guardaria para quando a jogada estivesse pronta para ser revelada. O silêncio para muitos é sinal de fraqueza. Para mim, sempre foi uma ferramenta. Naquele dia, mais do que nunca, percebi que minha melhor arma não era gritar, nem bater na mesa, nem exigir explicações que, no fundo, eu já sabia que viriam, cheias de mentiras. Era ficar quieto, olhar nos olhos e deixar que acreditassem que eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Quando ela desceu pela manhã, com o cabelo preso de qualquer jeito e aquele sorriso artificial, eu apenas levantei o jornal como se estivesse lendo, sem sequer comentar sobre a madrugada. Meu filho apareceu logo depois com a mesma expressão neutra, talvez acreditando que eu estava alheio. E assim a cena se manteve. Um café da manhã comum, conversas banais, e eu ali, anotando mentalmente cada detalhe. O tom de voz dela, a maneira como evitava me encarar por muito tempo,
e o modo como ele tentava manter um clima normal para encobrir o que já era, para mim, óbvio. Eles não sabiam que eu já havia passado a madrugada seguinte revisando extratos, listando as transações e marcando horários. Também não sabiam que eu já tinha feito cópias físicas das movimentações, com a assinatura do gerente do banco, para que nada fosse perdido. Mas a principal informação, aquela que mudaria o jogo, eu guardava como uma carta na manga. O cartão que ela usou não era o que ela imaginava. Era tentador falar naquele momento, jogar tudo na mesa, ver as máscaras caírem. Mas isso seria entregar o controle. E eu sabia que, para mexer de verdade com eles, eu precisava deixá-los acreditar que tinham vencido. Quanto mais confiantes ficassem, mais baixo baixariam a guarda, e mais provas me dariam. Passei o dia inteiro, observando. Ao meio-dia, ela saiu dizendo que ia resolver umas coisas na rua. Voltou horas depois com sacolas. E pelo peso e pela qualidade do material, não eram de loja popular. Meu filho, por outro lado, fingia não notar ou não querer notar. Mas seu olhar sempre desviava quando eu o encarava. Era como se ele tentasse se convencer de que, se não perguntasse nada, não teria que lidar com a resposta. À noite, no meu escritório, folheei o caderno preto onde havia registrado todos os detalhes do caso. Data, hora, local, valor. Tudo. Meticulosamente escrito, sem emoção, como um perito que documenta a cena de um crime. Na última página, desenhei um círculo e dentro escrevi uma única palavra: esperar. Essa era a minha estratégia. Não reagir no calor do momento, mas agir com precisão quando o cenário estivesse pronto para um golpe final. Silêncio também tem um efeito psicológico. Ele corrói. É como deixar uma porta aberta num corredor escuro. Quem passa por ali nunca sabe se vai encontrar alguém esperando. Eu sabia que com o tempo minha quietude começaria a incomodar mais do que qualquer grito. E de fato, nas noites seguintes, percebi mudanças sutis. Ela passava menos tempo na sala quando eu estava por perto. Meu filho evitava certos assuntos. Havia uma tensão silenciosa no ar, que só aumentava. E eu mantinha minha postura. Cumpria minha rotina. Ria quando tinha que rir. Conversava sobre o clima, sobre o futebol, sobre qualquer coisa trivial. Mas nunca sobre dinheiro. Isso para eles devia ser ao mesmo tempo um alívio e um tormento. Não saber até que ponto eu sabia. O valor que havia sumido não era pouco. Mas naquele momento, não era mais sobre o dinheiro. Era sobre respeito. Sobre testar os limites. De quem acham que está indefeso. E eu já tinha decidido que não deixaria passar. Só que, ao contrário do que eles esperavam, minha reação não seria explosiva. Seria calculada. E essa calma aparente só era possível porque eu tinha certeza de algo que eles ainda não imaginavam. E que revelarei no momento certo. O cartão usado naquela madrugada não era, de fato, o meu cartão pessoal. E isso mudava absolutamente tudo. Havia um detalhe nessa história que transformava toda a situação de um simples caso de roubo doméstico para algo muito mais sério e que, ironicamente, a própria autora da façanha jamais imaginou. O cartão que ela usou naquela madrugada não estava vinculado à minha conta pessoal. Não era o cartão que eu usava para compras do dia a dia, nem para pagar contas da casa, nem sequer para despesas particulares. Era, na verdade, um cartão corporativo de um fundo empresarial cuidadosamente estruturado, com rastreamento jurídico e seguro antifraude, e que exigia prestação de contas para cada centavo movimentado. Naquela noite, quando ouvi a gaveta abrir, eu sabia exatamente qual cartão ela estava levando. E sabia também que, ao fazer isso, ela estava mexendo com algo que não poderia ser facilmente abafado ou resolvido com uma conversa informal de família. Cada transação feita nele não apenas deixava um rastro no banco, mas também acionava automaticamente protocolos internos de auditoria. Em outras palavras, ela não estava apenas roubando de mim, estava, sem saber, assinando um registro oficial de fraude empresarial. Guardei essa informação para mim como se fosse ouro, enquanto ela desfilava com as compras e postava fotos luxuosas na Itália. Cada uma dessas movimentações estava sendo registrada e cruzada com um sistema que identificava irregularidades.
No momento em que ultrapassou o limite permitido para despesas não autorizadas, a administradora do cartão foi notificada. E essa notificação não era como um simples aviso de compra suspeita que chega no celular. Era um documento formal, enviado para a minha empresa e para o departamento jurídico, que automaticamente colocava o caso sob análise. O mais irônico é que ela provavelmente achava que estava sendo esperta. Talvez imaginasse que, por estar em meu nome, eu não denunciaria, com medo do constrangimento ou da repercussão dentro da família. Mas ela não fazia ideia de que aquele cartão estava protegido por uma apólice que exigia, para acionar o seguro, a formalização completa do ocorrido, com boletim de ocorrência, identificação do autor e, se necessário, abertura de inquérito. Na prática, ela havia criado para si mesma um problema com 3 frentes: comigo, com o banco e com a própria lei. E eu apenas esperava. Não havia pressa, porque eu sabia que o golpe final viria no tempo certo. Enquanto isso, cada compra dela se tornava mais uma peça no quebra-cabeça que eu montava com cuidado. A passagem de primeira classe para a Itália, as joias de alto valor, os presentes para o tal primo distante. Tudo isso no extrato não era apenas gasto, era prova. E por ironia do destino, provas que eu não precisaria sequer me esforçar para obter, pois o próprio sistema enviava para mim relatórios semanais detalhados. Lembro-me bem do momento em que sentei no meu escritório, abri a pasta onde guardava todos os documentos e olhei para a folha com o cabeçalho da empresa. Relatório de transações não autorizadas, investigação em andamento. Aquilo não era mais uma questão familiar, era um processo em movimento. E o melhor de tudo, eu não precisava mover um dedo para que continuasse. Foi aí que percebi a vantagem que o silêncio me dava. Enquanto eles achavam que tinham me enganado, eu tinha o luxo do tempo para preparar a resposta perfeita. Meu filho, cego pela confiança na esposa, jamais imaginaria que estava prestes a ver a mulher dele ser formalmente notificada de que havia cometido fraude. E quando esse momento chegasse, não haveria espaço para justificativas emocionais ou discursos de inocência. Haveria apenas papel timbrado, cláusulas de contrato e leis muito claras sobre o que ela havia feito. Essa era a parte mais doce do plano. Eu não precisava levantar a voz, acusar diretamente ou criar confusão em casa. Bastava deixar a verdade chegar pelo correio, com a frieza de um documento assinado por advogados. E nesse dia, até o último sorriso dele se transformaria em silêncio. No terceiro dia após a viagem ter começado, com as fotos dela inundando as redes sociais, taças de espumante, janelas com vista para o Mediterrâneo, vitrines de grifes, decidi que era o momento de mover a primeira peça. Sentei-me no escritório, liguei para o número direto da gerente de contas empresariais do banco e fui recebido com a formalidade que a situação exigia. Não era uma ligação qualquer. Ela já tinha acesso ao relatório de transações não autorizadas e aguardava minha confirmação para acionar o protocolo oficial. Contei com calma e em detalhes que as compras listadas no extrato não tinham minha autorização. Informei que a pessoa responsável era alguém com acesso ao meu espaço doméstico, mas não a empresa, e que por isso a movimentação configurava uso indevido e fraude. O tom da gerente mudou imediatamente, de cordial para técnico. Ela me explicou que, por se tratar de um cartão vinculado a um fundo empresarial e com seguro antifraude, o caso deveria ser registrado como ocorrência formal, gerando um dossiê que seria encaminhado tanto para o jurídico do banco quanto para a seguradora. Aceitei cada passo, sabendo exatamente onde aquilo levaria. O registro seria enviado também para a Central de Prevenção a Crimes Financeiros. E isso significava que, mesmo antes de eu acionar a polícia, o próprio banco já estaria monitorando a situação. Assinei digitalmente a declaração de não reconhecimento das compras e, em menos de 1 hora, recebi no e-mail o documento oficial, com cópias automáticas para o jurídico e para a seguradora. Era a primeira armadilha armada, e ela nem sonhava. Enquanto curtia sua viagem, as engrenagens burocráticas começavam a girar contra ela, sem que eu precisasse levantar um dedo além de atender uma ligação. E havia um detalhe ainda mais saboroso. Qualquer tentativa de uso futuro do cartão, até o retorno ao país,
acionaria bloqueios automáticos e notificações instantâneas para autoridades aeroportuárias. Para completar o cenário, pedi à gerente que incluísse uma observação no processo, a autorização para que o banco conduzisse, caso necessário, a restituição forçada do valor via bloqueio de bens. Era uma cláusula rara, mas que o contrato da empresa permitia em casos de fraude interna ou externa comprovada. Em outras palavras, não importava onde o dinheiro fosse parar. Se estivesse na conta dela, em investimentos ou convertido em bens, ele poderia ser confiscado para cobrir o prejuízo. Naquele momento, percebi que estava diante de uma oportunidade única de não apenas recuperar o valor, mas de criar um impacto que deixaria marcas muito além do bolso. Eu sabia que assim que voltasse, ela teria de encarar não apenas a mim, mas um processo inteiro já em andamento, com cada passo documentado e assinado por autoridades. O mais irônico, durante a ligação, recebi mais uma notificação de compra. Um jantar caríssimo em Roma para 4 pessoas. Ela estava vivendo como uma milionária, sem saber que a conta já não era dela, era da lei. Guardei a notificação como se fosse um troféu, porque ela seria incluída na lista de despesas a serem ressarcidas. Antes de desligar, a gerente me disse algo que me fez sorrir. Senhor, se a pessoa que usou o cartão desembarcar por um dos aeroportos monitorados, é possível que a segurança seja acionada imediatamente para notificá-la pessoalmente. O senhor deseja que isso aconteça? Não hesitei. Sim, quero que seja tudo feito de forma oficial e dentro da lei. E assim, com uma simples ligação e alguns cliques, a armadilha estava pronta. Ela voltaria para casa, achando que nada havia acontecido, e encontraria não um sogro furioso, mas um sistema inteiro pronto para cobrá-la, com juros, correção e consequências. O dia da volta deles chegou como um relógio marcado no meu calendário. Enquanto ela ainda publicava fotos da última noite em Roma, champanhe na varanda de um hotel 5 estrelas com legenda sobre viver o presente, eu sabia que, a essa altura, o presente dela já estava encomendado, mas não era uma joia italiana. Era um documento oficial esperando no portão de desembarque. Graças ao protocolo que autorizei junto ao banco, o dossiê da fraude havia sido encaminhado, não só para a seguradora, mas também para a Central de Segurança Aeroportuária. Isso significava que assim que o passaporte dela fosse escaneado na imigração, um alerta silencioso surgiria na tela do agente, e a recepção já estaria preparada. Eu não precisei ligar para ninguém naquele dia. Apenas sentei na minha poltrona, abri o noticiário no computador e aguardei o horário do voo. O avião pousou por volta das 7h da manhã. Ela desceu sorrindo, bronzeada, com uma mala nova, comprada em euros, e aquele ar de quem está trazendo o mundo dentro das bagagens. O meu filho estava ao lado, carregando outra mala e distraído com o celular. Para eles, era apenas o retorno de uma viagem perfeita. Para mim, era o início de um capítulo que eles nunca esqueceriam. No corredor da imigração, um agente se aproximou com discrição, chamou-a pelo nome completo e pediu que o acompanhasse até uma sala reservada. O meu filho estranhou e tentou intervir, mas foi informado de que se tratava de um procedimento de verificação documental. Não houve algemas, não houve escândalo, mas o constrangimento foi instantâneo. Quem já passou por uma abordagem desse tipo, sabe? Não importa o tom, o mundo ao redor percebe. Dentro da sala, ela recebeu a primeira notificação oficial, um documento do banco informando que as transações realizadas estavam sob investigação por fraude e uso indevido de cartão empresarial. A carta explicava que o valor total, corrigido e acrescido de taxas deveria ser ressarcido no prazo de 15 dias úteis, sob pena de bloqueio de bens e abertura de processo judicial. Havia também a menção clara de que as compras internacionais agravavam a situação, pois envolviam cooperação com autoridades de outros países. Enquanto ela tentava processar o que lia, o agente solicitou que abrisse as malas. Tudo foi fotografado e catalogado: bolsas de grife, joias, eletrônicos. Cada item foi incluído no relatório como potencial bem passível de apreensão, caso o pagamento não fosse efetuado. Não era prisão, mas era uma humilhação silenciosa, a do tipo que não dá para apagar nem esquecer. O meu filho,
que aguardava do lado de fora, começou a perceber que a história não batia com a versão que ele defendia. Quando, finalmente, saíram, ela estava pálida, segurando os papéis como se fossem um peso físico. Ele me ligou ainda no estacionamento, sem disfarçar a irritação. Pai, que história é essa? Ela disse que isso é um engano. Eu ouvi, deixei o silêncio se prolongar e respondi apenas: guarda essa pergunta para o advogado que vai te procurar amanhã. O mais curioso é que mesmo depois dessa recepção no aeroporto, ela ainda tentou manter a pose. Postou no Instagram uma foto da viagem com a legenda "Nem tudo é como parece". Eu ri sozinho porque, de fato, nem tudo era como parecia. Ela acreditava que ainda poderia controlar a narrativa, mas não sabia que, nos bastidores, cada passo dela já estava documentado e que a próxima cena não aconteceria nas redes sociais, mas na minha sala, com testemunhas e provas incontestáveis. Eu não queria gritos, não queria plateia familiar. Queria que cada consequência viesse pela via certa, fria e calculada. E com a volta dela ao país, a próxima etapa já estava pronta para começar. Colocar meu filho frente a frente com a verdade que ele se recusou a enxergar. Quando eles voltaram do aeroporto, a tensão já vinha no ar como um cheiro de chuva pesada prestes a cair. Eu estava na varanda, tomando meu café, quando ouvi o som do carro entrando na garagem da casa deles, porque, claro, ela havia insistido que ficassem na casa que eu havia dado anos atrás. Observei a distância, sem pressa, como quem assiste uma peça cujos atos já conhece de cor. Pouco tempo depois, meu telefone tocou. O nome do meu filho apareceu na tela. Eu já sabia o tom, que viria indignado, apressado, cheio de certezas frágeis. Atendi com um alô seco. Do outro lado ele disparou: pai, isso é ridículo. A fulana nunca tocaria no seu dinheiro. O que aconteceu foi um erro do banco. Ela não é esse tipo de pessoa. Eu deixei que ele falasse. Cada palavra dele era mais sobre a necessidade de acreditar na esposa do que sobre os fatos. Ele precisava sustentar a narrativa, porque admitir o contrário significava aceitar que a mulher que ele defendia havia o usado, e por extensão, que ele mesmo tinha se voltado contra o pai sem sequer verificar a verdade. Quando terminou a fala, soltou "O senhor está fazendo tempestade em copo d'água". Eu respirei fundo e, com o mesmo tom calmo que usei desde o início, disse: "Você tem certeza disso que está falando? Absoluta?" Houve uma pausa do outro lado, aquela hesitação mínima que denuncia quando a convicção começa a rachar. "Tenho", ele respondeu, tentando soar firme. "Então guarda essa certeza. Vai precisar dela." E desliguei. O silêncio depois dessa ligação foi quase tão importante quanto as palavras, porque eu sabia que, enquanto ele tentava me convencer, os papéis entregues no aeroporto estavam na bolsa dela, com o nome dela, a assinatura do agente e a exigência de ressarcimento. Nada que ele dissesse poderia mudar o que estava ali, registrado oficialmente. No fim da tarde recebi uma mensagem curta: "Podemos conversar pessoalmente?" Respondi que sim, mas na minha casa, e pedi que viessem os dois. Quando chegaram, o clima era de formalidade forçada. Ele tentou puxar conversa, mas eu cortei. "Vamos direto ao ponto." Abri a pasta que estava sobre a mesa e, sem uma palavra a mais, coloquei diante dele a cópia da notificação, o extrato das transações e o relatório do banco com a assinatura eletrônica confirmando que o cartão havia sido fisicamente usado e que a única pessoa registrada pelas câmeras de segurança naquelas compras era ela. O rosto dele foi mudando aos poucos. Primeiro incredulidade, depois desconforto e, por fim, uma mistura de raiva e vergonha. Ela, ao lado, tentava manter a postura, mas já não sustentava o olhar. Ainda tentou soltar "Isso é perseguição?" Mas a frase morreu no ar quando eu deslizei para o lado as fotos das câmeras internas da joalheria, com ela escolhendo um colar de diamantes, passando o cartão e assinando o comprovante. Eu não gritei, não apontei o dedo, não fiz discurso. Apenas disse: "Não quero desculpas. Não quero justificativas, quero distância." Entreguei a eles um documento assinado por mim, encerrando qualquer autorização financeira, retirando fianças e cancelando cartões adicionais. Ao final, olhei para o meu filho e disse: "Você escolheu acreditar na palavra dela em vez de olhar para os fatos. Agora, os fatos vão falar sozinhos."
Eles saíram sem dizer muito. Vi pela janela que a conversa entre eles no carro foi agitada, cheia de gestos e olhares duros. Sabia que ali começava uma rachadura que não seria fácil de consertar. E mais importante, sabia que eu não precisava mais provar nada a ninguém, apenas deixar o próximo movimento acontecer. O que eles não imaginavam é que o golpe mais duro ainda estava por vir. Não viria de gritos ou brigas familiares, mas de algo muito mais frio e definitivo. A chegada da carta que carregaria não só um valor a ser pago, mas o peso de uma acusação formal. 2 dias depois daquela conversa na minha sala, o som da moto dos Correios ecoou na rua, quebrando a manhã tranquila. Eu estava no quintal, regando as plantas, quando o carteiro me chamou pelo portão. Tem uma correspondência registrada para o senhor, ou melhor, no nome da fulana. Estranhei o detalhe e pedi para ver. Lá estava, envelope timbrado do banco emissor do cartão, marcado como notificação urgente, com o nome completo da minha nora escrito em letras maiúsculas, o CEP e o endereço da casa do meu filho. Assinei o recebimento, porque legalmente eu ainda podia, já que a correspondência veio para o meu endereço, e sentei-me na varanda com o envelope sobre a mesa. Não abri. Guardei-o intacto porque sabia que o impacto seria maior quando viesse direto dela. Apenas tirei uma foto, frente e verso, e enviei para o meu advogado, que respondeu com uma única frase. A peça que faltava chegou. Mais tarde, no mesmo dia, o telefone tocou. Era o meu filho. A voz estava diferente, carregada de ansiedade. Pai, chegou uma carta aqui, mas disseram que foi entregue na sua casa. É da administradora do cartão. O que é isso? Respondi friamente. É o que você disse que não existia. Está aqui comigo. Quer que eu leve até vocês ou prefere buscar? Ele hesitou. Depois disse que passaria a noite. Quando eles chegaram, percebi que não tinham combinado muito bem a postura. Ela entrou tentando parecer altiva, como se não houvesse nada a temer, mas os olhos denunciavam uma tensão mal disfarçada. Ele, mais contido, parecia preocupado com o conteúdo da carta. Coloquei o envelope sobre a mesa, sem pressa, e disse: está lacrado. Leiam juntos. Ela puxou o papel com pressa, rasgando a lateral do envelope. À medida que os olhos dela percorriam as linhas do documento, o rosto começou a mudar. Primeiro ficou pálido, depois vermelho, e por fim, rígido. A notificação era direta. Acusação formal de uso não autorizado de cartão de crédito empresarial, detalhando cada transação, os valores corrigidos com juros e multa, e um prazo de 5 dias úteis para pagamento integral. O texto ainda incluía um parágrafo sobre possível encaminhamento para instância criminal em caso de não quitação. Ele pegou a carta da mão dela e leu de pé, andando de um lado para o outro. Isso é sério? Perguntou, como se ainda houvesse espaço para dúvida. Eu apenas apontei para o rodapé do documento, onde constavam as assinaturas digitais e o protocolo do processo aberto. Você acha que eles mandariam isso? Por brincadeira? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela tentou uma última cartada. Isso é armação. Você está por trás disso, não está? Eu sorri de canto e disse: não. Quem está por trás disso é o departamento jurídico do banco, as câmaras das lojas e o sistema antifraude. Eu só fiz minha parte, não encobrir. Ele se sentou, passou as mãos no rosto e ficou olhando para o chão. Eu sabia que naquele momento ele estava revendo cada frase que tinha me dito, cada vez que defendeu o indefensável. Não havia mais como inverter o jogo. A carta era a prova material, incontestável, de que tudo o que eu tinha dito era verdade, e de que eles tinham cometido um erro grave ao achar que eu não teria como reagir. Antes de saírem, deixei claro: isso não é uma discussão familiar. É um procedimento legal. Vocês vão lidar com ele diretamente, sem a minha interferência. E a partir de hoje, não existe mais nenhuma ponte financeira entre nós. Eles saíram sem se despedir. Da janela vi o carro partir rápido, como se fugir dali pudesse apagar o que estava escrito no papel. Mas eu sabia, e eles também, que aquela carta não era apenas o início de um processo bancário. Era o início de uma nova fase da minha vida, onde confiança quebrada não teria conserto, e onde as consequências viriam com a frieza de um carimbo oficial. No fundo, eu sentia que ainda viria mais. E viria mesmo, na forma da reunião final.
que colocaria tudo preto no branco, diante de advogados e testemunhas. 2 dias depois da entrega da carta, recebi uma ligação do meu advogado confirmando que já havia agendado a reunião. Não seria na minha casa, nem na do meu filho. Seria no escritório dele, um lugar neutro, formal, com testemunhas presentes. A escolha foi proposital. Queria que cada palavra dita naquele encontro fosse registrada de forma profissional, sem margem para manipulação. Cheguei cedo. Sempre tive o hábito de me adiantar. E naquele dia, mais do que nunca, queria ter controle da situação. Entrei na sala de reuniões e vi a mesa grande, os documentos organizados em pastas pretas e 2 cadeiras ainda vazias do lado oposto. Meu advogado, com seu jeito calmo, revisava algumas anotações. Hoje é o dia em que fechamos esse capítulo, mas vamos fazer isso com método e sem emoção, disse ele, enquanto ajustava o óculos. Quando a porta se abriu, primeiro entrou meu filho, com expressão tensa e roupa social mal passada. Logo atrás, a nora, que tentava manter o que restava da postura altiva, mas que agora carregava um olhar quase desafiador. Sentaram-se lado a lado sem cumprimentos. Meu advogado iniciou explicando o motivo oficial da reunião: apresentação das provas reunidas sobre o uso indevido do cartão, atualização da situação legal junto ao banco e definição da posição patrimonial e familiar dali em diante. Ele abriu a pasta e começou pelo relatório do banco. Cada transação estava ali: o horário, a loja, o valor. A passagem de primeira classe emitida às 03h47 da madrugada, as joias adquiridas em uma boutique, em Milão, os presentes comprados em nome de um primo distante que nem ao menos fazia parte do círculo familiar próximo. Tudo documentado com fotos e recibos. Enquanto ele lia, percebi que meu filho desviava o olhar, fixando-o no tampo da mesa, como se encarar aquelas informações fosse mais doloroso do que qualquer discussão que já tivemos. Ela, por outro lado, tentava interromper o advogado, alegando que aquilo era um exagero e que não tinha noção dos valores. Foi então que meu advogado levantou a cláusula de uso do cartão empresarial, deixando claro que, além de ilegal, o ato dela configurava quebra de confiança e uso indevido de recursos vinculados a uma pessoa jurídica. Passamos então à segunda pasta, que continha os documentos preparados por mim nas últimas semanas. Ali estavam as alterações de testamento, a revogação de qualquer procuração que envolvesse os dois e a retirada definitiva de seus nomes como beneficiários de seguros, previdência e investimentos. Não foi algo feito às pressas. Tudo estava registrado com carimbos e firmas reconhecidas. Quando meu filho percebeu o alcance do que estava acontecendo, tentou argumentar. Pai, isso é definitivo demais. A gente pode resolver isso em família. Levantei os olhos e respondi com calma. Filho, família não é um título, é comportamento. O que vocês fizeram não se resolve com abraço e desculpa. Se trata de confiança, e essa foi destruída. Ela reagiu com irritação, dizendo que eu estava punindo demais por causa de um erro. Meu advogado, mantendo o tom profissional, explicou. Não se trata de punição. É proteção patrimonial e pessoal. O senhor tem o direito e até o dever de garantir que quem agiu de má fé não tenha mais acesso a seus recursos. No final da reunião, a decisão estava formalizada. Nenhum deles teria mais acesso ao meu patrimônio. Qualquer contato futuro sobre assuntos financeiros teria que ser feito por meio de advogados. Não haveria mais cartões adicionais, fianças ou mesadas. Eles saíram sem assinar nada, porque não havia nada para assinar. Não era um acordo, era uma notificação formal das minhas escolhas, já executadas. Enquanto via a porta se fechar, atrás deles, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ter colocado um ponto final naquela história, e tristeza por saber que o elo de confiança entre pai e filho havia sido rompido, talvez para sempre. Mas no fundo eu sabia que não havia outra saída. Não era vingança, era autopreservação. Meu advogado me olhou e disse: agora, o próximo passo é viver. Eu concordei, porque a vida que me esperava dali para frente seria com menos gente à mesa, mas com mais paz no coração. Algumas semanas depois da reunião com os advogados, a rotina na minha casa havia mudado completamente.
a ausência das ligações diárias pedindo favores, das mensagens pedindo só um adiantamento ou uma ajuda rápida, era quase estranha no começo, mas com o tempo se transformou em um silêncio reconfortante. Eu finalmente podia acordar e tomar meu café sem o peso de saber que a qualquer momento alguém iria bater à minha porta apenas para sugar mais um pouco do que eu construí durante toda a minha vida. O cartão em questão, aquele que ela havia retirado da gaveta durante a madrugada, continuava guardado no mesmo lugar, só que agora não estava lá como ferramenta de uso, e sim como uma espécie de lembrança física de tudo que aconteceu. Ele ficava dentro de um estojo de couro, sem qualquer sinal de desgaste, porque na prática ele nunca havia sido usado por mim desde que tudo aconteceu. Era, paradoxalmente, um cartão ativo, com limite disponível, mas que eu não tinha a menor intenção de passar novamente por uma máquina de pagamento. Às vezes, quando vou até a gaveta onde guardo meus documentos, olho para ele e me lembro da noite em que ouvi aqueles passos silenciosos pela casa, o som da gaveta sendo aberta com cuidado, e como naquele momento, mesmo fingindo estar dormindo, eu sabia que algo estava prestes a mudar. Eu poderia ter levantado e confrontado ali mesmo, mas escolhi o silêncio. E hoje sei que foi a escolha mais inteligente que já fiz. Depois de toda a investigação do banco e das autoridades, o caso foi encerrado oficialmente com a devolução integral dos valores pela seguradora. Do ponto de vista financeiro, nada me foi tirado. Mas do ponto de vista emocional, houve uma perda definitiva. A noção de que eu podia confiar de olhos fechados no meu próprio filho e na mulher dele. Essa confiança, diferente do dinheiro, não tinha como ser restituída. O cartão, portanto, não era apenas um pedaço de plástico com chip e número. Era um símbolo, um lembrete de que na vida, muitas vezes somos obrigados a proteger o que é nosso, até mesmo de quem juramos proteger um dia. Ele ficava ali, intocado como uma espécie de troféu invertido, não de vitória sobre os outros, mas de vitória sobre minha própria ingenuidade. No ano seguinte, quando o banco me ofereceu um upgrade para um cartão mais moderno, com mais benefícios e isenção de anuidade, recusei. Não porque não quisesse as vantagens, mas porque aquele pedaço de plástico antigo já carregava uma história inteira gravada nele. Não havia benefício que pagasse o valor simbólico de mantê-lo como estava. Meus dias seguiram com mais paz. As visitas passaram a ser de quem realmente queria estar ao meu lado, não de quem via vantagem em estar. Aos poucos, a casa foi ficando mais silenciosa, mas paradoxalmente mais viva, porque cada voz que se ouvia dentro dela era de alguém que não tinha segundas intenções. Hoje, quando penso no que aconteceu, não sinto raiva. Sinto um certo distanciamento. Frio, como se eu estivesse lembrando de um filme que assisti há muito tempo. As pessoas envolvidas seguem suas vidas, e eu sigo a minha. A diferença é que, agora, a minha é cercada de limites claros e portas que não se abrem para quem já provou que não sabe respeitar. O cartão segue na gaveta. Talvez um dia eu o corte ao meio e jogue fora. Ou talvez ele permaneça ali até o último dia, para que, quando alguém mexer nas minhas coisas, encontre-o e se pergunte por que ele está ali, intacto. E quem sabe, ao lembrar da história, entenda que nem sempre o maior valor está no que se pode comprar, mas no que se decide nunca mais perder.